Pastor Daniel hoje fez uma propaganda enganosa para vocês. Só Jesus. Irmão, de mim não vai sair nada. De mim nada sai. Mas se o Espírito de Deus estiver aqui, Deus vai falar com cada um de vocês. Amém? Quero ser grato, tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Ricardo, que é uma bênção de Deus. Eu costumo dizer sempre lá para Rafa e para o Ricardo, cara, que igreja animada. E parece que todos que sobem aqui é reflexo do pastor Ricardo. Vem pastor Daniel pregar aqui, bota a igreja para rir, pastor Ricardo vem aqui, bota. Falei, um dia eu chego nesse nível, um dia eu quero aprender a ser assim também. A Deus seja louvado. Obrigado, tá, pastor, por essa oportunidade, pastora. Deus abençoe a vida de vocês, a vida desta igreja, que de fato, irmão, eu vejo o crescimento, na verdade, muito rápido, pastor, dessa igreja. 1 ano e 4 meses, né? E a gente sabemos que 1 ano e 4 meses para a igreja estar nesse nível é só através da oração, só buscando mesmo a Deus. Que hoje eu passei com o Ricardo em frente a uma igreja, eu falei, cara, essa igreja ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mais de 2 anos, não vê mais de 2, 3 pessoas na igreja. A igreja nunca, a gente vê o crescimento daquela igreja. Eu falei para ele, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas eu louvo a Deus, porque essa igreja aqui está dando muito certo e continuará dando certo até a volta de Jesus. Quero louvar. Glória a Deus. Irmão, eu não posso deixar de apresentar, já foi apresentado, a mulher mais linda que está aqui hoje entre nós, que é a minha esposa. Eu digo que Deus, ele é perfeito. Ele dá um feio para uma bonita. E eu sou um milagre, irmão. Para ter uma mulher linda dessa, só Jesus. Só que Deus me tirou do Rio para ir lá em Minas para me dar essa linda mulher. Deus seja louvado. Obrigado, tá, esposa, por estar aqui comigo. É uma bênção de Deus na minha vida. Me estressa, irmão, todo tempo. Tira minha paciência todos os dias. Mas eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu, que tem me ajudado bastante. Glória a Deus. Irmão, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 20. Hoje eu ia ministrar um texto, estava lendo até de manhã. Só que eu até comentei com a minha esposa, acho que falei com o Ricardo também, o Carrafo, que o pastor Daniel trouxe uma mensagem hoje aqui de manhã muito boa, irmão. Como eu fui edificado pelaquela palavra. Quem não veio, perdeu. O que Deus falou conosco nesta manhã foi coisa sobrenatural. Só quem é espiritual recebeu o que foi ministrado nesta manhã. Então eu falei, Senhor, falei com Deus hoje, depois daquela ministração, falei, Senhor, eu não vou ministrar esse texto, é ministrar sobre o rei Acasias, aquele que morreu de enfermidade no leito por consultar Baal-zebub. Só que Deus, Ele não confirmou esse texto, mas confirmou João capítulo de número 20. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Quero louvar a Deus também pela vida da minha irmã, né, que é uma bênção, fez uma propaganda enganosa aqui também. Glória a Deus. Cadê minha mãezona Luana? Cadê ela? Estava. Glória a Deus. Ela sempre quis me trazer aqui, irmão. Sempre quis. Luana é uma das intercessoras do meu ministério e da minha vida. Foi que me acompanhou nos momentos mais difíceis da minha vida, um período de muita dificuldade, tanto espiritual, tanto fisicamente, materialmente. Eu louvo a Deus pela vida dela. E ela está num ambiente melhor e com um pastor que tenha assistido de perto, eu tenho certeza. Eu creio que ela vai crescer muito nessa igreja. Você que achou o texto, diga glória a Deus. Localiza o versículo de número 11, que está escrito assim: mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que tu choras? E ela lhe disse: eles levaram o corpo do meu Senhor
e eu não sei aonde o puseram. Quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás, viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? Quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. E você diz amém. Se assenta glorificando a Deus. Também não posso esquecer aqui do meu filho que está hoje nos acompanhando também, profeta de Deus, creio que será um grande pregador da palavra. Está ali meu filho Luan, que já foi apresentado. Irmão, peço alguns minutos da sua atenção para que nós não possamos perder nada do que Deus quer tratar com cada um de nós. Irmão, esse texto, a narrativa dele é acerca da ressurreição de Jesus. Aqui é o domingo de Páscoa, o domingo que Jesus havia prometido para os seus discípulos, queria ressuscitar. Jesus, em toda a sua trajetória de vida, de ministério, ou melhor dizendo, de ministério, ele sempre quis mostrar para os seus discípulos que ele tinha um propósito na terra. E o propósito que Jesus tinha era de morrer e ressuscitar o terceiro dia. Jesus, na sua última ceia, ministrando a ceia, numa conversa com os seus discípulos, ele disse: importa que eu seja entregue na mão dos pecadores e por ele ser morto. Só que eu deixo uma promessa: ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Só que naquele dia a conversa dos discípulos não era nada espiritual. E qual era a conversa dos discípulos? Quem é o maior no reino de Deus? Pedro, Tiago, João e os demais, um dizendo para o outro: eu sou maior no reino de Deus. Jesus, ele olhando para os discípulos, ele diz: traga para mim uma dessas criancinhas. Ele vira para os seus discípulos e diz: aquele que quiser ser maior no reino de Deus tem que ser pequeno como uma criança. O que Jesus quis mostrar para os discípulos que no reino de Deus não existe grandeza. Todos nós somos pequenos diante dele. Prova disso que o próprio João, o João Batista, quando é perguntado se ele é o Cristo, ele diz: eu não sou, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. E ele vai dizer, e os fariseus dizendo para ele: tu és o Cristo? Ele responde: eu não sou o Cristo, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Essa é a resposta de João. Até porque, irmão, João veio primeiro do que Jesus, sim ou não? Então, na linha de quem tem mais idade, João tem que ser grande. Só que João diz: eu sou pequeno, mas ele é grande. E quem reconhece que ele é grande e se diminui diante dele, ele vai colocar João como grande no deserto. Você gosta de Bíblia? Eu vou para a Bíblia. Uma certa vez, João está preso com uma incerteza tremenda na sua alma. E qual a incerteza de João? Será que ele mesmo é o Cristo? Porque eu estou preso aqui. Será que ele manda mensageiro até Jesus? Os mensageiros chegam até Jesus com um questionamento: Senhor, João nos mandou aqui perguntar, a te dizer: tu és o mesmo Cristo ou esperaremos por ele? Jesus olha para os discípulos de João e diz: os cegos veem, os surdos ouvem, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Só que a multidão, pastor Ricardo, está no deserto olhando para Jesus, dizendo: agora Jesus vai arrebentar João, porque João ouviu a voz no deserto quando o pai disse: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Agora, no momento de dificuldade, está indagando, dizendo que ele não é Cristo. Agora Jesus vai arrebentar João. Só que enquanto a multidão está esperando a correção de Jesus na vida de João, Jesus vira para a multidão e diz: a quem vocês vieram buscar no deserto? Um homem que se veste de
veste de linho puro? Um homem que come das melhores comidas ou um profeta? Olha a resposta de Jesus. Eu te digo que não, porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Eu não sei se vale um glória, eu não sei, mas se valer um glória, dá um glória maior do que a tua vitória. Aquele que se diminui diante de Jesus, Jesus coloca ele grande diante do povo. Eu vou dizer de novo, aquele que se diminui, Jesus ele coloca como grande. Mas para ser grande no reino, tem que ser pequeno na terra. Eu estou pregando para os pequeninos, porque Davi era pequeno, mas se tornou rei de Israel. José era pequeno, mas se tornou governador do Egito. Eu estou pregando para alguém que não tem espírito de grandeza. Importa que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Eu estou pregando para alguém que não está preocupado quem é o maior. Ele está dizendo: eu prego, mas quem é grande é ele. Eu canto, mas quem cresce é ele. Pega na mão de alguém, que eu já vou tomar. Eu já estou tomado de Deus aqui. Pega na mão de alguém e diga para ele: diminua. Não diga diminua, porque quem diminui diante dele, ele faz ser grande diante dos homens. Então, os questionamentos dos discípulos é: quem é o maior? Jesus acaba com essa palhaçada. Ele, para ser grande, tem que ser como uma criança. E é lindo isso, gente, que Jesus ele estava dizendo acerca da morte dele. E uma preocupação, pastor Ricardo, é que Pedro, Tiago e João é amigo íntimo de Jesus. São amigos próximos. João é aquele que deitava no ombro de Jesus, aquele que era amigo de Jesus íntimo. Só que Jesus, falando do seu sofrimento, eles estão preocupados com grandeza. O que Jesus falou comigo, que nem todo mundo vai sentir a dor que você sente. Jesus está com a alma angustiada, irmão. Está próximo da sua morte. Só que quem era para sentir a dor, está preocupado com coisa supérflua. Quem era para sentir a dor, está preocupado com coisa que não acrescenta no reino. Então pega essa palavra e guarda no teu coração. Tem dores que você vai ter que sentir sozinha. Tem dificuldade que você vai ter que atravessar só. E não fica triste com isso não, porque a dor que você sente hoje vai ser a honra que você vai receber amanhã. Porque para toda dor tem uma resposta de Deus de grande. Eu não sei quem pega isso aqui, mas a dor que você passa hoje vai refletir no teu futuro amanhã. Eu vou para a Bíblia, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Olha para esse crente e diga para ele: a tua dor não vai invalidar o sorriso que está preparado para você. Ele não recebeu, por isso que ele não deu glória. Diga: a tua dor não vai anular o que Deus tem preparado para você. O teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria. Eu estou pregando para alguém que está sofrendo, que está apanhando. Fica tranquilo, meu filho, o teu amanhã está chegando. Só que o problema, meu cunhado Ricardo, é que tem gente que se preocupa muito com que, porque quem tinha que me ajudar não me ajudou, porque quem era para me abraçar não me abraçou. Fique em paz, meu. Até Jesus foi rejeitado, até o Cristo foi abandonado. Você acha mesmo que no dia da cruz Pedro estava lá? Pedro, zarpou, meteu o pé. Você acha mesmo que Tiago no dia da crucificação estava lá? Ele meteu o pé, ficou só João. É melhor ficar um que sente a tua dor do que um montão que só tem tapinha no ombro, mas não... eu vou para a Bíblia. É por isso que em Lucas capítulo 7, a partir do verso 13, está escrito: mulher, não chora. Por quê? Porque quem está dentro da cidade está dizendo para a mulher: chora. Por que chora? Porque enquanto tu sofre, eu sou beneficiado. Enquanto tu chora, eu sou beneficiado. Mas tem alguém que está entrando na cidade, que não precisa do benefício da mulher, mas tem benefício para dar para ela. E diz: mulher, não chora. É melhor um que fica, mas que sente a tua dor, do que o montão que está sendo beneficiado dela. Gente, o problema é que a gente quer muita gente, pastor, do nosso lado. O problema é que a gente quer provar para muita gente o que a gente está passando.
Eu passei por isso, irmão. Quantas vezes eu quis o reconhecimento de alguém daquilo que eu estava passando, que eu pudesse receber um abraço e não recebi abraço. E aí, Rafael, que tu recebeu? Crítica. Se levanta. Tá, isso é bobeira. Só que essas coisas me fez avançar um nível. Porque quando a gente queremos algo do homem e o homem não faz pra gente, tem gente que entra pro quarto. Mas por que entra pro quarto? Para se lamentar, porque ninguém ajudou quando era para ajudar, porque ninguém sentiu a dor quando era para sentir. E o problema é que tem gente aqui nessa reunião que queria que alguém dentro de casa reconhecesse o processo que você está passando. Não vai reconhecer, mas passa, minha filha, porque é melhor passar no processo sozinho do que alguém do teu lado dizendo isso é frescura. Ah, meu Deus do céu. Passa. Jesus está falando do sofrimento, eles estão preocupados com grandeza. Só que chega o dia da crucificação. Um tempo antes de Jesus ser preso, ele leva os discípulos para o monte. E a palavra de Jesus para o discípulo é: fica aqui e vigiai comigo. Só que o problema dos discípulos, pastor, é que eles acham que vigiar é só estar presente. O problema dos discípulos é achar que vigiar é só estar junto. Não, meu filho, porque Jesus está no monte do Getsemane, no lugar da prensa, sendo prensado para que dele saia azeite, para gerar uma igreja forte e viva. Só que os discípulos estão no monte, estão de corpo presente, mas o espírito está longe. Porque tem gente que é assim, vai estar de corpo presente, mas a mente não vai estar no mesmo propósito que você. Tem gente que vai estar do teu lado, vai segurar na tua mão, mas na primeira dificuldade vai meter o pé. Os discípulos estão lá, Jesus está sofrendo, Jesus vai orar num lugar à parte. E a gente sabemos que o Getsemane de Jesus aponta para o templo. Rafael, por que aponta para o templo? Porque era 12 discípulos, quantos discípulos? Só que só restaram 11 porque Judas já tinha saído para vender Jesus. Só que o templo era dividido em 3 partes: pátio, átrio e lugar santíssimo. Pátio, átrio e lugar? Pátio, átrio e lugar? Então Jesus ele vai fazer o seguinte: fica 9 aqui, eu vou levar 3 comigo para o átrio, e eu vou para o lugar santíssimo. Por quê? Porque os discípulos ainda não estavam preparados para entrar no lugar santíssimo. Então tem momento da nossa vida que o lugar santíssimo é só eu e Deus. Ele vai orar, e quando ele vai orar, o texto diz que Jesus está tremendamente angustiado, a sua alma está totalmente abatida. É por isso que quando a gente ouvir uma palavra que diz assim, que Jesus entende a nossa dor, é porque tudo que nós passamos hoje, Jesus um dia também passou. A diferença é que Jesus não murmura e não peca. Nós, pela nossa debilidade, a nossa fraqueza humana, muitas das vezes questionamos daquilo que nós estamos passando. Jesus não. Só que mesmo Jesus sendo Cristo, ele vai pedir o Pai na sua oração: passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. Porque Jesus entende, gente, vontade de parar todo mundo tem, vontade de desistir todo mundo tem. Se eu perguntar a cada um dos que estão aqui reunidos, se eu perguntar: você nunca sentiu o desejo de não vir para a igreja? Eu sei que você vai falar sim. Mas por que veio? Porque entendeu que a vontade do Pai é melhor, a vontade de Deus é melhor. Porque Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu vou vir chorando, mas eu venho. Eu vou vir quebrado, mas eu venho. Eu vou vir moído, mas eu venho. Ah, gente, quantas vezes eu fui repreendido por essa santa mulher de Deus em casa: eu não vou mais para a igreja. Para que para a igreja, passando pelo que eu estou passando? Ela dizia para mim: não era você que dizia para mim quando eu estava fraca: vai para a igreja, você vai deixar a dor anular o propósito que tu tem com Deus? Eu sei, gente, que vontade de parar a gente tem. E por que não para? Porque a vontade dele é maior, a vontade dele é melhor. Por que é melhor? Porque a dor que eu passo hoje vai refletir no meu futuro amanhã. Eu sofro hoje, mas eu sou exaltado amanhã. Eu padeço hoje, mas eu sou exaltado amanhã. Eu sofro hoje, mas amanhã tem um tempo de vitória para mim viver.
ele vai sofrer, pastor Ricardo. E quando ele retorna da sua oração, diz o texto que os discípulos estão dormindo. Jesus vira para ele: porventura vocês não poderiam vigiar comigo nem somente 1 hora? Jesus volta para o lugar da oração. Quando retorna de novo, os discípulos estão dormindo. Jesus repreende, volta de novo, volta, eles estão dormindo. Depois, quando Jesus retorna para falar com eles, Jesus diz: agora não importa mais, porque tem momento que a gente vai ter que aceitar que nem todo mundo vai estar com a gente no nosso processo. Nem todo mundo vai até no final do nosso processo. Então os discípulos estão lá. Jesus chama eles e diz: agora não é mais necessário orar, não é mais necessário vigiar, porque o traidor já vem. Judas já está vindo com os servos, já está vindo com os soldados. Prenderam Jesus. Pedro corta a orelha de Malco. Jesus restaura a orelha, porque isso aqui aponta para a cultura sacerdotal, porque um sacerdote não poderia ter nenhuma imperfeição no seu corpo, em nada. Ele tinha que ser perfeito para entrar no lugar santo. Então Jesus restaura, porque Jesus não é alguém que veio anular sonho de ninguém. O homem anula sonho, mas Deus não anula sonho de ninguém. Então era sonho de Malco ser sacerdote, mas com aquela imperfeição ele não poderia ser. Então Jesus está dizendo: eu não vou apagar os seus sonhos, mas eu vou restaurar os seus sonhos. Eu sei, pastor Ricardo, que eu estou pregando para alguém que precisa ouvir essa palavra. O homem pode anular os seus sonhos, o homem pode tentar apagar os seus sonhos. Eu sei que eu estou pregando para alguém, aleluia, que tem sonho de entrar para a faculdade de medicina, mas o homem diz: é muito caro. Jesus está dizendo: eu vou realizar o teu sonho. Eu sei que eu estou pregando para alguém que queria ser advogado, mas o homem diz: mas é muito tempo, você não tem dinheiro, não tem padrinho. Eu sei, gente, mas Eliseu também não tinha padrinho, mas uma certa viúva, uma certa rica disse: eu vou fazer para ele quarto com cama, com cadeira, com candeeiro. Rafael, eu tenho muitos sonhos, mas não tem recurso. Você só precisa ter uma palavra, e a palavra que está sobre você vai realizar, meu filho. Pastor Ricardo, tu tem recurso para fazer a obra desta igreja? Não tem, mas tem uma palavra. O que importa é a palavra que está sobre a nossa vida. Eu já quero profetizar que eu vou voltar aqui muitas vezes. Eu já vou congregar nessa igreja, mas eu vou voltar, eu vou ver aqui um rebaixamento, eu vou ver essas paredes pintadas, eu não vou ver esse ar-condicionado, eu vou ver o melhor. Mas pega na mão de alguém. Eu estou liberando palavra profética. Pega na mão de alguém, diga: a palavra de Deus vai fazer por você aquilo que o homem não faz, aquilo que você não pode fazer, é a palavra dele. A palavra faz, pastor. Deixa eu caber. Meu Deus do céu, essa hora não está convertida não. Sobre a palavra de Cristo, todos os nossos sonhos são realizados. Está escrito na sua palavra: se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Quem tem uma palavra de Cristo na vida não precisa de ninguém, só precisa acreditar que a palavra dele pode realizar todas as coisas. Pastor, quantas vezes o homem te prometeu e não cumpriu? Mas eu nunca vi Deus prometer e não cumprir. Mas todas as vezes, eu ouvi o testemunho daquela serva de Deus ali, que ela veio no culto de quarta-feira, Deus prometeu, não passou nem uma semana, no outro dia a palavra de Deus se cumpriu. Mas eu também já ouvi de muitos homens que eu vou te indicar, eu vou te levantar, eu vou fazer, e até hoje não fez. Mas eu creio num Cristo que um dia me prometeu que eu iria viajar para pregar a palavra, me tirou do estado do Rio de Janeiro, me levou para Minas Gerais, já preguei em 3 congresso em Minas, porque quem promete, ele cumpre. A palavra de Deus, ela se realiza. Jesus vai preso, crucificado, sexta, sábado, domingo. Versículo de número 1 do capítulo 20 de João. E sendo de madrugada, ainda escuro, Maria Madalena
se levantou sendo tarde e foi até o sepulcro de Jesus. Qual é a finalidade, Rafael? Para perfumar o corpo de Jesus. Por que, Rafael, perfumar o corpo? Era a cultura entre os judeus de perfumar o corpo do morto, porque o mau cheiro poderia trazer para dentro da cidade incômodo. Então as mulheres perfumavam o corpo de Jesus. Isso mexe comigo, pastor, que até Jesus morto tem alguém entregando adoração perfumada para ele. Até Jesus morto dentro do sepulcro tem alguém pegando do seu melhor e entregando. Rafael, e por que ela faz isso? Porque só entrega adoração a Cristo quem é grato por tudo que Ele fez. Lucas capítulo de número 8. E havia umas mulheres que financiavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. E dentre essa está ela, Maria Madalena. Quem é esta, pastor Daniel? 7 espíritos de demônio Jesus retirou desta mulher. Então só entrega a adoração perfeita com cheiro suave quem é grato por um dia ser arrancado desse mundão, atolado no pecado, tomou um banho de misericórdia, está aqui hoje para derramar adoração. Eu vou pedir, levanta uma das tuas mãos, porque era para tu estar dentro da boca de fumo, era para tu estar na prostituição, era para tu estar atolada no pecado, mas um dia no caminho de Damasco, tu teve encontro com a graça, o pecado caiu, e olha você aí, meu Deus do céu. Então faça o favor para mim, abre essa boca de crente pentecostal, adora Ele. Só entrega a doar, gente. Se tu não der glória, eu vou dar glória por você, porque eu sei da onde Ele me tirou. Eu estava lá dentro do Jacarezinho, eu estava lá dentro da Nova Holanda, eu estava lá dentro de Manguinho, a noite toda com o nariz cheio de cocaína, e hoje eu estou na casa dele pregando, dizendo para alguém: Ele liberta, Ele liberta. Liberta, pastor. Quem era eu, improvável? Quem era eu, viciado? Chegava na esquina da casa da minha avó, os parentes me olhavam do portão. Fecha o portão porque o viciado está vindo aí. Fecha o portão porque está vindo aí o que não presta. Quantas vezes minha mãe me ouviu? Minha mãe ouviu: ou vai morrer nas drogas, ou vai preso. De fato, fui preso sim. Mas e aí? Mas dentro de lá do Padre Severino, eu ouvi a voz: essa vida não é para você. Jesus. Eu estou pregando para alguém e o Espírito está bradando: essa vida não é para você. Esse lugar, pastor Daniel pregou: Betsaida não te pertence mais. É tempo de sair. O Espírito de Deus está aqui, está dizendo: eu vou te tirar, mas eu vou te tirar e não vou deixar lembrança de Betsaida. Sai, meu filho. É tempo. Deus falou muito comigo hoje, porque Cristo bradou no meu coração e disse: não adianta eu querer, se o teu querer não é o mesmo que o meu. Quando João escreve a carta em Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato, não foi para não crente não, foi para crente. Ou melhor, foi para crente desviado dentro da igreja. Vou falar, gente. Foi para crente desviado dentro da igreja. Só que eu gosto, pastor. Uma vez eu ouvi do cantor Elivelto, ele disse assim: a gente desvia para não estar mais na igreja, sim ou não? Quando a gente desvia, a gente quer desviar para conhecer o mundão, sim ou não? E por que ainda tem desviado dentro da igreja? Sabe por quê? Porque mesmo desviado entende que a chama que um dia ardeu, ela pode arder outra vez.
A presença que um dia queimou, ela pode queimar outra vez. Minha alma está em planta, irmão. Eu estou pregando para alguém que até sente saudade do altar, mas o mundo ainda está aprisionando. Mas hoje essa cadeia vai cair, esse aprisionamento vai cair. Eu estou pregando para alguém que tem saudade de cantar como cantava antes. Eu estou pregando para alguém que quando vê alguém pregando fala: eu pregava como ele. O céu vai te trazer de novo para o altar, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não vai se apagar, não vai se apagar. O céu está dizendo: se ainda tiver, você pode não ter lenha, mas se tiver uma igreja que tem lenha, esse fogo vai se acender de novo. Esse fogo vai se acender de novo. Eu vou para a Bíblia, irmão. Livro de Levítico diz que a chama, o fogo do altar não se apagará. Mas e aí, Rafael, como não se apaga? É tirar a cinza do passado e colocar a lenha do presente. Eu vou de novo. É tirar a cinza do passado. Esquece o que passou, meu filho. Volta de novo. Coloca a lenha. Ele encontrou com Maria Madalena. Ele expulsou 7 espíritos de demônio. Ele tirou 7 espíritos de demônio, irmão. Se um demônio já faz arruaça na vida do homem, imagine 7. Só que a Bíblia diz assim, que se por um caminho ele veio, por 7 ele vai se retirar. Irmão, você não entende esse. Eu vou parafrasear esse texto aqui. Ele veio sozinho, trouxe 7, mas quando o Espírito de Deus entrar de novo, os 7 vai sair pela direita, vai sair pela esquerda, vai sair pela frente. E aí, Rafael, mas quando ele sair, haverá festa e regozijo nesta casa. Essa casa tem lágrima, mas vai voltar a sorrir de novo. Eu vou terminar, vou caminhar para o final. Ele se encontrou com ela, libertou ela, e no dia da sua ressurreição ela estava lá no sepulcro. Eu vou denominar o sepulcro como lugar do encontro. Rafael, por que o lugar do encontro, se Cristo já teve um encontro com ela no passado, libertou ela? Porque a nossa vida, irmão, cristã, ela é marcada por encontros com Jesus. Aqui o culto é quarta, domingo e sexta de manhã, consagração. Então esses 3 dias é o lugar do encontro de crente com Cristo. Porque quando chegamos aqui, nós nos encontramos com Ele, por intermédio da sua palavra, por intermédio das canções e por intermédio da oração. Só que porque Jesus precisa encontrar com ela de novo e no sepulcro? Se não me falha a memória, Lucas diz, ou Marcos, que no sepulcro estavam as 3, Maria. Porém João faz questão de mostrar somente Maria Madalena, porque para Maria Madalena o sepulcro é lugar do encontro. E por que encontro? Porque Jesus libertou. Ele libertou ela daquilo que aprisionava ela, mas ainda não transformou de fato totalmente a sua vida. Foi dito aqui sobre, acho que foi aqui, eu ouvi, não sei se foi aqui ou foi em casa, sobre que a libertação, ela é progressiva. A libertação, ela não é, foi o senhor que falou, né? Tem gente que de fato é rápido. Eu mesmo, quando o recado, sabe, quando Jesus me chamou, eu estava morando na casa dele. Irmão, eu tinha acabado de passar uma noite inteira usando cocaína lá em Belford Roxo. Passei a noite toda usando cocaína. Só que dentro daquela casa, lá na casa do Emerson, um colega meu, eu ouvi aquela voz: o que você faz aí? O que você está fazendo aí? Isso não é, eu ouvi essa voz 2 vezes, dentro do Passo Severino e na casa desse amigo. Esse lugar não é para você. Na época o Ricardo morava lá na Rondon, é Rondon lá, né? Morava lá, eu vim para casa.
E aquilo dentro do meu coração, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para você. E eu lá, Senhor, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso voltar para os seus caminhos. De manhã eu fui para uma consagração ali em frente ao Campo do Coqueiro. Fui lá nesse dia, quem pregou foi meu primo Osés. Eu já fui determinado a voltar para Jesus, determinado. Isso tem 5 anos, mais ou menos, foi 2019. E eu determinado a voltar para Jesus, falei, eu vou. Levantei a mão para o Senhor, na época eu fumava, cheirava, bebia, fazia de tudo errado. Só que eu falei, isso eu não quero mais. Peguei um cigarro, joguei fora. Bebida eu falei, não quero. Droga eu não quero. Foi muito rápido, irmão. Acho que não demorou nem um mês, eu já estava pregando de novo. Demorou nem um mês, eu já estava no altar pregando. Graças a Deus tive famílias que acreditaram em mim, que oraram por mim, choraram por mim. Ricardo, diversas já cansei até, não sei nem quantas vezes Ricardo já me abraçou, já chorou, pedindo volta. Irmão. Mas a minha libertação foi muito rápida. Só que tem pessoas que não é rápida. Tem pessoas, como o pastor Daniel diz, tem que ficar empurrando sempre. Tem que pegar na mão e falar, vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para o monte. Tem gente que tem que ser impulsionado mesmo. Porque não tem a mesma força que a gente tem. Tem gente que é rápido, mas tem gente que tem que levar toda a consagração. Eu mesmo, quando me converti, eu estava todo dia dentro da igreja. Mas eu falava com Deus, o dia que eu casar, aí eu paro com essa, aí a varoa me parou. Porque todo dia, eles falavam, cara, todo dia dentro da igreja, todo dia, irmão. É segunda a segunda, não tinha um dia. Se não tivesse culto na minha igreja, eu procurava outra igreja. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade de estar na casa do Senhor. É por isso que às vezes eu fico preocupado com as pessoas que não sentem prazer de estar na casa de Deus, irmão. É dentro da casa de Deus que eu recebi livramento. É dentro da casa de Deus que eu recebi profecia. O dom de ministrar a palavra de Deus foi dentro da casa de Deus que eu recebi. Não foi fora. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de um porão, dentro da igreja. A gente orando no culto de quarta-feira, acabava o culto, só os varões desciam para o porão. E Deus me batizou com o Espírito Santo antes de me batizar nas águas. Fui batizado com o Espírito Santo. Então dentro da casa de Deus é o lugar de refúgio. Então eu sempre tive esse desejo. Então Maria Madalena, irmão, ela precisava ter um encontro com Cristo para ser a sua vida transformada. Primeiro, que ela era mulher. Rafael, por quê? Porque entre os judeus, mulher não tinha voz no tempo antigo. Entre os judeus, mulher não poderia falar em público. E dentro do templo ela tinha os seus lugares específicos. Não poderia estar entre a sociedade masculina. Mulher era limitada demais. Segundo ponto, que ela tinha 7 espíritos de demônio no passado. E tem gente que ainda critica a gente pelo nosso passado. Tem gente que sabe que Deus já nos libertou dele, mas ainda fica lembrando a gente do nosso passado. Tem gente que não acredita na gente porque a gente teve um passado ruim. Só que olha para cá, irmão, eu não vou invalidar o testemunho de alguém que nasceu crente, continua crente e vai morrer. Eu não vou invalidar, mas também não posso invalidar o testemunho de alguém que era traficante. Jesus libertou e prega a palavra. Rafael, mas qual o maior testemunho? Não existe maior testemunho. Existe sim aqueles que nasceram crente, aplausivo. Está crente? Continua, meu filho. Mas a Bíblia diz que você que acha que está forte, cuida-se para que não caia. Tá? Então para de criticar só porque alguém veio do mundo, veio com carrapicho, veio sujo. Jesus está dando banho de misericórdia e começa a pregar rápido. Você está dizendo, não pode, porque foi você que morreu. Foi ele. Pastor, não, mas o jovem é assim. Não, esse jovem não pode cantar, esse jovem não pode, por quê? Meu Deus do céu. Irmão, você não é bonzinha porque nasceu na igreja, não, irmão. E não é porque tu é filha de crente que você vai ser salva, não. Porque o ladrão da cruz passou a vida toda roubando, mas no último dia da sua vida, ele diz, Senhor, quando tu entrares no teu reino, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então cuidado com aqueles que você critica, porque um dia você pode estar como o rico lá embaixo e o mendigo lá em cima, desfrutando dos prazeres do descanso,
E alguém que passou a vida toda pregando, cantando, julgando, criticando, condenando, lá sendo atormentado. Mas eu sei que eu estou pregando para uma igreja que a partir de hoje vai criticar menos e vai estender mais as mãos para levantar quem caiu, colocar no altar e dizer: Jesus, dá um banho de misericórdia, derrama o teu sangue, batiza com teu espírito, lava as suas vestes. Se coloca de pé aqui, a gente vamos terminar. Porque se não terminar agora, pastor Ricardo, minha esposa já começa. Glória a Deus. Então, o sepulcro é lugar do encontro de Maria Madalena com Cristo, para ele transformar de uma vez a sua vida. Porque quando Jesus encontra com alguém, a primeira coisa que ele faz é dar dignidade que o mundo roubou, é trazer perfeito juízo, e para dar voz para alguém que o mundo calou. Se Maria Madalena não tinha voz para falar em público, olha o que está escrito que a gente leu: vai lá e diga para os meus irmãos que eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Mexe comigo, presbítero Ricardo, porque alguém que não acreditava agora está ouvindo e dizendo: será mesmo? Será mesmo que tudo isso que ela está falando é verdade? Está escrito. E quando eles chegaram, viram que os lençóis estavam lá, o lenço dobrado no lugar à parte, está escrito: eles viram e creram. Porque quando ouviram, não acreditaram, mas quando viram, creram. Eu não sei se você pega isso aqui, mas tem alguém que não vai acreditar quando você falar, mas Jesus vai tornar real, para alguém acreditar e dizer: verdadeiramente é Deus quem usa ela, é Deus quem usa ele. Juventude, se prepara, que a partir de hoje o céu vai começar a te usar. E quem não acreditava na tua transformação vai ter que dizer: verdadeiramente esse jovem que passa por mim é homem de Deus, essa jovem que passa por mim é uma jovem de Deus. Igreja, se prepara que o céu a partir de hoje está dando voz para alguém que o mundo calou. É hoje, é hoje.